Olá, iremos estudar contrato de compra e venda. Olá, meu nome é Henrique Benassi. Hoje nós iremos tratar de um contrato muito importante nos dias atuais, que é o contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda está previsto nos artigos 481 ao 432 do Código Civil. O contrato de compra e venda, ele tem grande importância no mundo contemporâneo, nos dias atuais. Por quê? É um instituto que é muito utilizado. Talvez dos contratos, ele seja o contrato mais utilizado nos dias atuais. Nós, rotineiramente, no nosso dia a dia, celebramos contratos de compra e venda. Daí a sua importância. Bom, o contrato de compra e venda, ele surge com o aparecimento da moeda. Antes da moeda, o contrato que nós tínhamos em destaque era o contrato de permuta, escambo, troca. Esse contrato, na verdade, ainda existe, mas ele não é tão utilizado como o contrato de compra e venda. O contrato de permuta, né, foi praticamente aniquilado pelo contrato de compra e venda. Não estou dizendo que o contrato de troca desapareceu, não. Mas comparado um contrato com outro, é evidente que a compra e venda é muito mais usual. Vamos trabalhar agora com o conceito. É preciso que a gente estabeleça um conceito de contrato de compra e venda. E esse conceito está no primeiro artigo que trata da compra e venda. É o artigo 481 do Código Civil. O que é o contrato de compra e venda? O contrato de compra e venda é o contrato por meio do qual uma pessoa se obriga a entregar determinada coisa, determinado bem, a outra mediante pagamento. É assim que nós definimos o contrato de compra e venda. Um outro ponto importante a ser tratado diz respeito aos sistemas. No mundo ocidental, nós temos dois sistemas que podem existir. A depender do país, por exemplo, o Brasil optou pelo sistema alemão. Há outros países que adotam o sistema francês. O mais importante é sabermos o que estabelece cada um desses sistemas. Bom, o sistema alemão vai dizer o seguinte, que a propriedade ela se transfere com a tradição, quando se tratar de bem móvel, ou registro em se tratando de bem imóvel. Já no sistema francês, a simples celebração do contrato já transfere a propriedade. Então, se eu celebrar hoje um contrato de compra e venda, se adotássemos o sistema francês, automaticamente a propriedade seria transferida. Aqui no Brasil, não. Nós precisamos, se eu faço um contrato de compra e venda de um veículo, é necessário, né, que haja a entrega da chave, que a entrega da chave é representativo, né, da compra e venda. Além disso, se eu comprar um imóvel, um bem imóvel, é preciso que, depois de feito o contrato, seja por instrumento público ou particular, a depender do caso, né, depois seja levado ao cartório de registro de imóveis. Só assim haverá a transferência do bem imóvel. Visto, então, os sistemas existentes, nós temos aqui a classificação do contrato de compra e venda. Primeiro, o contrato de compra e venda é um contrato bilateral. E sendo um contrato bilateral, o contrato de compra e venda ele vai trazer obrigações para ambas as partes. Por exemplo, na compra e venda,
o comprador se obriga a pagar o preço e o vendedor se obriga a entregar a coisa. E qual que é a lógica, a dinâmica da coisa? Primeiro o comprador paga e depois o vendedor entrega a coisa. O vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes do pagamento do preço devido. Veja que existe uma prestação e uma contraprestação. É importante definirmos o que vem a ser prestação. Prestação nada mais é do que o comportamento devido do devedor. Além de ser um contrato bilateral, também é um contrato oneroso. Por que é um contrato oneroso? Ambos oferem vantagens. O comprador vai ter aquilo que ele quer, né? Que é o bem. E o vendedor também terá o que ele almeja, que é o dinheiro. Então, é um contrato oneroso. Se é um contrato bilateral e oneroso, também é um contrato sinalagmático, em que há um equilíbrio. Existe um equilíbrio entre prestação e contraprestação. Desde o nascimento do contrato, até mesmo depois, durante a fase de execução do contrato, é necessário que este contrato se mantenha equilibrado. O desequilíbrio no nascimento do contrato é o instituto da lesão. O desequilíbrio do contrato durante a fase de execução constitui chamada onerosidade excessiva, que é matéria a ser estudada depois, em outro momento. Além disso, nós temos uma terceira classificação do contrato de compra e venda, que diz respeito à comutatividade. O contrato pode ser comutativo ou aleatório. O que é um contrato comutativo? No contrato comutativo, as partes já sabem de antemão quais são as suas obrigações e vantagens. Ou seja, as vantagens e as obrigações. Aquilo que ele tem que cumprir e aquilo que ele vai receber em benefício em troca. Então, esse é um contrato comutativo. Já o contrato aleatório, veja, aleatório vem de alia. Alia significa risco. Então, é perfeitamente possível que as partes celebrem um contrato de compra e venda, né, aleatório. É possível um risco quanto à existência da coisa. Veja, se eu celebro um contrato comutativo e a coisa não vem a existir, esse contrato é inexistente. Por quê? Um dos elementos do contrato de compra e venda é a coisa. Esse é um elemento de existência do contrato de compra e venda. Esses elementos aqui são necessários, né? A presença desses elementos é necessária para a existência do contrato. Mas se eu celebro um contrato aleatório, é possível que a coisa não venha a existir. Porque aí eu estou assumindo o risco da coisa não vir a existir. No contrato aleatório, nós temos o instituto do emptio spei e emptio rei sperate. O que é o emptio spei? O emptio spei diz respeito à própria existência da coisa. A coisa pode existir ou não. Já na cláusula emptio rei sperate, a coisa deve existir. A alia, o risco, né, diz respeito não à existência em si, mas sim em relação à quantidade. Em relação à quantidade. Portanto, a coisa deve existir. Só não sabemos o quanto vai, a quantidade, o quanto vai existir. Então, aí nós estamos diante de um contrato aleatório. Além disso, o contrato de compra e venda é um contrato consensual. E sendo um contrato consensual, é um contrato que nasce a partir do encontro de vontade entre as partes. Eu quero o seu veículo, né? E você me fala o preço. Então, por exemplo, o veículo custa 10 mil reais. Eu te dou os 10 mil e você me entrega o veículo, o carro. Então, houve um encontro de vontades. Essa ideia, essa classificação de contrato consensual se contrapõe à ideia de contrato real, que nós vimos, por exemplo, no comodato, no mútuo, no depósito. Porque nesses contratos é indispensável a entrega da coisa para o nascimento do contrato. Se não houver a tradição, a entrega da coisa, o contrato não nasce.
o contrato não se perfectibiliza, diferentemente da compra e venda. Se celebramos o contrato de compra e venda hoje, agora fizemos um contrato, ele já nasce. A entrega da coisa, o registro, é para fins de transferência da propriedade, como vimos pelo sistema alemão, que é o sistema adotado no nosso direito pátrio, adotado pelo Código Civil de 2002. Próxima classificação. Diz respeito ao contrato de compra e venda, é um contrato solene, também podemos dizer formal, ou não solene, não formal. O que é um contrato solene? O contrato solene ou formal é aquele que exige uma determinada forma. E quando é que o contrato de compra e venda será solene, formal? Quando envolver bem imóvel acima de 30 salários mínimos. O que significa dizer que se eu vou comprar um imóvel, por exemplo, uma casa, e essa casa, o valor é inferior a 30 vezes o salário mínimo vigente no país, o que acontece? Se for inferior, eu posso fazer um contrato aqui contigo e esse título é um título hábil a ser levado ao cartório de registro de imóvel para a transferência da propriedade. Porém, se o valor do imóvel ultrapassar esse limite, esse valor de 30 vezes o salário mínimo, aí é indispensável a lavratura de uma escritura pública, que tem que ser feita lá no cartório de notas. É o instrumento público. E aí, então, esse instrumento público será o título hábil a ser levado ao cartório de registro de imóvel para a transferência da propriedade. Então, ele pode ser um contrato solene ou não solene, vai depender. Em se tratando de bem imóvel, solene ou não solene, dependendo do valor. Se for bem imóvel, né, aí nesse caso, ele é um contrato não solene, vigora o princípio, né, da liberdade de formas. Né? Você pode fazer um contrato, por exemplo, de maneira verbal, por escrito. Nós contratamos o tempo todo. Quando você vai, por exemplo, comprar muitas vezes um bem, algum determinado estabelecimento, sequer a gente faz por escrito o contrato. Então pode ser feito na forma verbal também. Elementos do contrato de compra e venda. Basicamente 3 elementos. Coisa, preço e o consentimento. Desaparecendo um deles, descaracteriza a compra e venda. Por exemplo, se eu corto o preço, se eu cortar o preço aqui, ó, o que acontece? Descaracterizou a compra e venda. Isso aqui vira uma doação. Muda a natureza do contrato. Deixa de ser compra e venda e passa a ser uma doação. Então, esses 3 elementos são necessários. Bom, o primeiro elemento, então, é a coisa, é o bem. O primeiro elemento é a coisa, é o bem. E o que vem a ser? Primeiro é necessário a gente distinguir coisa de bem. A coisa, necessariamente, tem que ser um bem material, tangível, que eu possa tocar. O bem, não. O bem pode ser material, corpóreo, ou incorpóreo, imaterial. O que vem a ser um bem? Bem, né, é tudo aquilo que satisfaz as necessidades do homem. Tudo aquilo que satisfaz as necessidades do homem pode ser entendido como bem. Agora, esse bem pode ser jurídico ou não. O bem jurídico é aquele que, além de satisfazer as necessidades do homem, ele também tem repercussão para o direito. Então, é chamado de bem jurídico e vai gerar efeitos no mundo jurídico. A coisa, então, ela pode ser a coisa necessariamente é corpórea, já o bem não. Mas a coisa, o bem, é um elemento de existência do contrato de compra e venda. É indispensável a existência dessa coisa. E nós vimos que se a coisa não existir, se o contrato for comutativo, o que aconteceu com a compra e venda? Inexiste. Nós estamos no plano da existência do negócio jurídico,
que é, aqui nós estamos estudando, uma espécie de negócio jurídico que é compra e venda. Agora, se for contrato aleatório, não existindo a coisa, aí o contrato ele terá validade. Um outro elemento do contrato de compra e venda diz respeito ao preço. Bom, o que nós podemos falar sobre o preço? Em relação ao preço, primeira coisa, o preço pode ser estipulado pelas partes. O preço também pode ser estipulado por um terceiro. O que o direito não admite, e aí, portanto, é nula a cláusula exclusivamente potestativa. O que é isso? Quando você deixa ao puro arbítrio de uma das partes a fixação do preço. Isso não é permitido pelo direito. Então, o preço pode ser fixado pelas partes, o preço pode ser fixado, inclusive, por um terceiro. Agora, não pode ser fixado exclusivamente, né, que fique ao puro arbítrio, né, ao puro sabor de uma das partes. Não. Tem que ser, o preço tem que ser fixado por terceiro ou, então, de comum acordo com as partes. Em relação à coisa também que nós vimos, né, a coisa ela pode ser futura. É possível celebrar um contrato de compra e venda, né, envolvendo coisa futura. Nesse caso, a existência da coisa é uma condição de eficácia do contrato de compra e venda. Então, quando a coisa surgir, aí sim o contrato de compra e venda, outrora realizado, celebrado, vai produzir os seus efeitos. Essa coisa, então, pode ser futura. Inclusive, é possível negociar coisa, né, de terceiro. É a chamada venda a non domino. Coisa de terceiro. É possível. Nesse caso, o contrato de compra e venda vai produzir os seus efeitos quando esse vendedor adquirir aquele bem. Ao adquirir aquele bem, ele assume já a obrigação de transferir a propriedade desse bem para o comprador. Então, isso é importante, né, a ser falado em relação à coisa. O preço também, como nós vimos, esse preço aqui, ele pode seguir esse preço pode seguir alguns parâmetros. Por exemplo, eu posso fixar o preço de acordo com certos índices. Eu posso fixar o preço de acordo com a taxa de mercado, a bolsa de valores, de acordo com certos parâmetros. E o que vem a ser, por exemplo, índice? Bom, o conceito de índice é o seguinte: índice é o medidor de variação de preço. Esse é o conceito de índice, medidor de variação de preço. Por exemplo, nós temos o IGPM, por exemplo, nós temos o IPCA. Então, há vários índices. Geralmente, esses índices são índices oficiais, são índices fixados pelo governo. Eu também posso fixar o preço de acordo com parâmetro. O que é parâmetro? É o valor de certos bens de acordo com certos ramos da economia. Por exemplo, quando eu fixo o valor, vamos imaginar que o valor vai ser fixado de acordo com o valor dos carros novos. Isso é parâmetro. E também nós podemos fixar o preço de acordo com a cotação da bolsa de valor, com as ações. Nesse caso, se as ações, né, da bolsa de valor oscilar no dia, nós vamos o preço vai ser de acordo com a média dessa cotação, né, da variação na bolsa de valor das ações. Bom, agora, uma outra coisa que é importante a gente falar sobre o preço é que nós não podemos fixar o preço em salários mínimos. O direito proíbe a fixação, né, em salário mínimo. O salário mínimo servindo como indexador. Bom, outra coisa, o preço tem que ser feito em moeda nacional, tem que ser feito em moeda corrente nacional, que é o real. Nós não podemos celebrar contrato em tese com moeda estrangeira, por exemplo, o dólar. Isso em regra. Por quê? Por exemplo,
Se eu vou celebrar um contrato de compra e venda lá nos Estados Unidos ou em outro país, aí sim, obviamente, ele vai ser feito, né, na moeda lá do país. Se eu também importar um bem estrangeiro, é possível que seja feito um contrato de compra e venda em moeda estrangeira. O que a jurisprudência diz, na verdade, é que o contrato pode até prever que o preço seja em moeda estrangeira. O que importa é que o pagamento seja feito em moeda nacional. Uma coisa é o preço fixado, outra coisa é o pagamento. Agora, nós temos também, né, então nós vimos duas exceções aqui previstas em lei, que vão, duas exceções que admite quando há, por exemplo, uma compra lá no exterior, quando há importação. Nesses casos é possível a fixação do preço em moeda estrangeira. Além disso, nós temos, né, a regra do artigo 315 sobre o preço, que consagra o princípio do nominalismo. O princípio do nominalismo significa que o preço será o valor nominal. Valor nominal é o valor de face. Então, se você vai vender o seu veículo por 10 mil reais, né, eu vou te entregar 10 mil reais. É o valor, por isso que é falado de princípio do nominalismo, é o valor de face. Agora, o STJ diz que nesse valor deve ser incluído o quê? Correção monetária. Porque correção monetária não gera acréscimo patrimonial. Pelo contrário, a correção monetária destina-se à recomposição desse valor, né, por força da inflação. Então, por conta da inflação, haverá uma perda do poder de compra daquela moeda e a correção monetária visa justamente recompor isso. Esse é o que estabelece o artigo 315 do Código Civil. Além disso, o preço ele tem que reunir algumas qualidades, como o preço tem que ser sério, tem que ser idôneo, o preço tem que ser justo. O que é um preço injusto? É aquele que caracteriza onerosidade excessiva. Nós estudaremos que a onerosidade excessiva é uma hipótese, né, de desequilíbrio do contrato, né, na fase de execução, de cumprimento do contrato, e que vai gerar, né, a necessidade de reequilibrar esse contrato. Aí a onerosidade excessiva provoca uma quebra no sine-lágrima do contrato. Aqui a gente já pode estabelecer uma diferença entre a onerosidade excessiva e a lesão. Na lesão, o contrato já nasce desequilibrado. Na onerosidade excessiva, o desequilíbrio acontece na fase de cumprimento, na execução desse contrato. Bom, além disso, né, outra coisa, nós temos a regra do artigo 488 do Código Civil. O artigo 488 do Código Civil estabelece o seguinte: estabelece que se as partes não ajustarem o preço, né, e for aquela coisa for negociado de maneira habitual pelo vendedor, o valor será segundo o de costume, né? O valor será aquele de acordo com os costumes do vendedor, o preço que ele costuma vender, se as partes não fixarem naquele momento da celebração do contrato. O terceiro elemento do contrato de compra e venda é o consentimento. E o consentimento nada mais é do que o encontro de vontade. Perceba então, falamos sobre a coisa, sobre o preço e agora o consentimento. O consentimento é indispensável, para o contrato de compra e venda. Então é necessário que haja esse encontro de vontade entre as partes, quanto ao preço, quanto à coisa. Bom, eu vou encerrar por aqui e no próximo bloco nós iremos dar continuidade ao